professores e professoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um planejamento de aula de programação. Eu sou a Isabela Soares, eu sou formadora aqui na Start e por motivos de acessibilidade eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes e hoje eu tô vestindo uma camiseta marrom. E eu não tô sozinha para esse planejamento de aula, eu tô muito feliz em dividi-lo com a minha amiga Jéssica. Tudo bom, Jé? Obrigada, Isa. Tudo bem, professores? Eu sou a Jéssica Tambor, sou formadora na Start também. Sou uma mulher branca, de estatura média, tenho olhos castanhos, uso óculos, meus cabelos são longos, ruivos, ondulados. Hoje estou vestindo uma camisa listrada. E hoje vamos falar sobre a unidade que se chama Modelo Computacional, Simulação com Planilhas. E nele, nós esperamos que com esse planejamento vocês consigam aí elaborar um plano de aula para a unidade de modelo computacional, verificar quais são os aspectos principais da unidade do estudante e possíveis pontos de atenção para o planejamento e também identificar estratégias didáticas possíveis e os caminhos metodológicos do planejamento dessas aulas. Boa, Jé. E essa unidade, no nosso escopo sequência, ela está prevista para acontecer as aulas 1 e 2 na semana 31 e as aulas 3 e 4 na semana 32. E a entrega do projeto acontece ali na aula 4. A gente vai mostrar o projeto no próximo bloco para vocês e a gente te aguarda lá. Até mais! Olá, professores, sejam bem-vindos de volta. E para começar, eu vou mostrar um pouquinho do projeto que os estudantes vão fazer aqui nessa unidade e quais são as habilidades da BNCC que estão associadas a ele. Então, o projeto é eles construírem uma planilha que eles vão colocar ali algumas previsões e fazer esse modelo computacional. E as habilidades que eles vão trabalhar são duas da computação, uma de melhor escolha de gráfico e a outra sobre simulação financeira e outra do ensino de matemática para o ensino médio, que é sobre modelos matemáticos para previsão de resultados. Isso mesmo. Então, o que os estudantes irão aprender a partir dessas habilidades, né? Nas aulas de 1 a 4, eles irão listar as células e referências utilizadas para cálculos, vão articular células em fórmulas para poder prever situações específicas, identificar erros em cálculos de reserva anual e também criar gráficos para representação visual. Bom, não esqueça também, professor, de acessar o material do professor que está disponível aí na sua plataforma, para que você possa consultar os objetivos de aprendizagem específicos de cada aula. Boa, Jé. E aqui vale lembrar quais são as ferramentas que os estudantes vão utilizar nessa unidade. Então, eles vão utilizar a plataforma da Start para poder consumir o conteúdo, fazer os exercícios, ver os vídeos. E eles vão utilizar para produzir o projeto o Google Planilhas. Então, professor, é muito importante que você oriente que os estudantes eles loguem nos seus e-mails Google para conseguir salvar o progresso das planilhas deles. E que no final da aula eles desloguem do e-mail. Isso mesmo. E outro ponto para ficarmos atentos, professores, é que, dependendo do navegador onde o estudante estiver acessando o Google Planilhas, pode ser que as ferramentas apareçam em outro idioma. Então, pode ser que apareça em inglês ou algum outro. E aí, a planilha do estudante vai ficar diferente da planilha do instrutor do vídeo e isso pode confundir um pouco eles. Então, se esse for o caso, a gente vai passar aqui o passo para que ele faça essa alteração. Então, ele deve acessar Arquivo, depois Configurações, depois, área de idioma de exibição, e aí ele vai adequar para o português do Brasil. Assim ele vai ter uma experiência bem melhor assistindo o vídeo, porque o dele vai ficar igual ao do instrutor. Boa, já. E aí, professores, uma outra dica super importante é como que eu identifico um erro de nome de função no Google Planilhas. Então, aqui no meu caso, na minha apresentação, eu tenho aqui eu quero usar a minha função soma, e aí eu vi que deu um erro ali. E esse erro é jogo da velha, name, ponto de interrogação. E aí, quando eu passo o meu mouse, eu já consigo ter uma prévia do que pode ser esse erro. Mas se ainda assim eu ficar em dúvida, eu posso utilizar o Google para descobrir o que é esse erro. No caso aqui, é porque eu utilizei essa função soma, mas eu não coloquei quais são as células que eu quero somar, e eu preciso colocar isso. E essa soma eu posso fazer de duas formas, que também é um ponto de atenção para você. Eu posso usar os dois pontos, e aí eu coloco soma, e aí a minha célula A, dois pontos, A1, dois pontos, A3. Quando eu uso dois pontos, eu estou somando todo o intervalo dessas células. Então, eu estou somando as células A1, A2 e A3. Se eu uso o ponto e vírgula, eu estou usando só as células que eu coloquei na minha fórmula. Então, no caso, eu estaria somando só a célula A1 com a célula A3. Então, isso vai dar uma mudança, né, um valor diferente nas minhas somas. Então, é um ponto de atenção para você observar na aula, se os estudantes estão usando dois pontos ou ponto e vírgula.
Isso mesmo, Isa. E aí, outro ponto importante são os tipos de gráfico. A pergunta que o professor deve ter em mente para olhar isso junto com os estudantes é: como escolher o gráfico ideal para poder representar as informações do meu projeto de forma clara e eficiente? Aqui você pode pedir para os estudantes que eles testem os diversos tipos de gráficos e analisem se aquela visualização está destacando a informação que o estudante quer passar. E que para cada tipo de análise eu preciso de um gráfico diferente. Por exemplo, o de coluna, ele dá uma dimensão de variação. O de pizza, ele serve para destacar a diferença de um aspecto e de outro dentro de um todo. E o de linha, ele serve para dar maior percepção de tendências ou mudanças ao longo do tempo. Então peça para que eles tragam essas definições de maneira mais ativa. Boa, Jé. E aqui uma outra dica, professor, que os estudantes também podem fazer é escrever sobre esses gráficos. Então, o que representa esses gráficos e anotar no caderno mesmo. Uma outra anotação que eles podem fazer no caderno é uma colinha sobre as fórmulas, sobre as funções que eles vão utilizar no Google Planilhas. E para isso, e você pode também ter essa colinha, você pode utilizar a Luri, que você tem acesso, que é a nossa inteligência artificial. Você pode pedir, por exemplo, para a Luri falar quais são as principais funções que a gente vai utilizar nessa unidade. E você pode deixar anotado. Isso pode servir para que você faça aí uma retomada de aula, ou que você retome com os estudantes alguma fórmula, ou peça para que depois os estudantes olhem de novo esse documento e consigam relembrar alguma fórmula que eles utilizaram. Isso mesmo. E mais do que repassar com os alunos, né, o professor, seria interessante ele também pesquisar sobre a lógica por trás dessas fórmulas. Assim, o aluno vai conseguir ver que ele não precisa decorar, mas ele pode ali desenhar um raciocínio lógico ou ainda até pedir ajuda no botão de ajuda do Google Planilhas, já para desenvolver a autonomia desse estudante, né, no processo, para não depender sempre do professor. Boa, Jé. E aí também, né, mais uma dica para vocês, professores. A gente falando de lógica, a gente pode deixar alguns desafios para o estudante. Será que o estudante vai resolver um cálculo da mesma forma que você ou que o instrutor está sugerindo? E aqui a gente trouxe dois exemplos. De repente, você pode pedir para ele fazer a média de algum valor e ele fazer a soma de todos os valores e depois dividir pela quantidade de valores que ele tem. Só que para facilitar, ele também pode utilizar a função média. E aqui ele ia trabalhar muito com o pilar do pensamento computacional, que é a abstração e também a depuração aí das funções que ele está utilizando. A gente vai ficando por aqui e a gente volta já já com mais dicas sobre essa aula. Bem-vindos de volta, professores! Bom, e para a gente poder mapear se os nossos estudantes estão aprendendo, né, se estão entendendo ali sobre planilhas, uma forma interessante é com perguntas disparadoras. Então, podemos começar, por exemplo, perguntando se eles sabem o que é uma planilha, qual é a diferença entre uma planilha e uma tabela, e nessa daqui a nossa expectativa é que eles entendam que numa planilha eu consigo fazer simulações matemáticas através de contas. E se eles sabem o que são células, linhas e colunas dentro de uma planilha. E nesse caso, se eles não souberem, vale resgatar alguma dinâmica aí, por exemplo, de batalha naval ou então de xadrez, para que eles entendam as posições. E também vale destacar com eles as vantagens de utilizar a planilha ao invés de uma ferramenta de texto ou mesmo caderno. Boa, já é muito interessante a gente levantar esses conhecimentos prévios nos nossos estudantes, né, no início de uma unidade, até para a gente conseguir fazer uma avaliação diagnóstica da nossa turma, saber como que a nossa turma está em um determinado assunto, porque aí a gente vai pensando em algumas estratégias que a gente vai trazendo para eles ao longo das aulas. E aí uma segunda dica que a gente traz aqui é que vocês tragam alguns eventos inesperados, porque nessa unidade o instrutor ele vai trazer, né, que ele está indo ali para o seu primeiro emprego e que ele vai poupar uma parte do salário dele, e aí cada ano esse salário tem uma previsão de aumento, e aí ele vai sempre reservando esse salário. E a gente sabe que na vida real algumas coisas podem acontecer pelo caminho, então talvez seja interessante trazer alguns eventos inesperados. E aí o primeiro deles que a gente traz de dica aqui para vocês é sobre ganho de um bônus. Então de repente eles ganharam algum bônus no serviço, alguma coisa nesse sentido. O segundo deles que a gente traz é perda por um evento imprevisto. A gente sabe que tem imprevisibilidade, que pode acontecer, e a gente precisa diminuir um pouco aí o nosso valor de dinheiro. A terceira é de repente trazer uma variação do salário ou gastos, né? Então, de repente, trazer sobre um 13º, um valor de férias, tudo isso. E também, de repente, se eles quiseram adquirir um bem que tem um valor alto. Então, de repente, eu quero comprar meu apartamento, uma moto, qualquer coisa do tipo. E como que isso vai ficar na minha projeção da minha simulação computacional? Isso mesmo. E outra coisa bem legal para contextualizar ali com os estudantes é trazer para a realidade deles. Então,
para que eles entendam cada vez melhor a importância do planejamento financeiro. Então, uma ideia é a gente contextualizar o projeto para a realidade da turma. Muitos deles vão estar na fase final do ensino médio, então pode ser que esse grupo queira arrecadar fundos para uma festa de formatura, por exemplo. Para isso, eles podem vender coisas, criar rifas e pensar em como que eles podem arrecadar esse dinheiro. E aqui vale a reflexão do fator tempo. Se você estiver dando essa aula para estudantes do segundo ano do ensino médio, então eles têm mais tempo para arrecadar. Já os do terceiro ano, eles têm menos tempo para arrecadar. Então isso também vai fazer diferença ali na hora de montar a planilha. E aqui também pode ser interessante falar sobre prestação de contas de toda essa arrecadação, né? Já que quando a gente faz rifas ou alguma coisa assim que a gente tem que esse valor cai em alguma conta específica, a gente precisa mostrar para que a gente está destinando essa verba, né? Para que não hajam ali problemas futuros com as pessoas que estão participando desse evento. Então, para isso, eles também podem fazer apresentações e até utilizar os gráficos que também são ensinados nessa unidade para demonstrar, então, esses dados aí de prestação de contas. Boa, Jé. Eu acho que o importante aqui é que a gente deixe essa unidade de uma forma bem contextualizada para o estudante, para que eles tenham bastante interesse nessa unidade. E aqui eu vou deixar mais uma dica para vocês, que é em relação aos exercícios. Então é importante que você olhe para os exercícios que os estudantes têm nessa unidade e escolha alguns para fazer junto com os estudantes. E aí você dialogue com eles sobre qual é a alternativa correta e questione sobre as incorretas. É importante que, para além deles anotarem qual é a correta, que eles expliquem o porquê que essa alternativa é correta e por que as outras são incorretas. Assim você vai conseguir perceber se eles conseguiram compreender aquele conceito. E uma outra dica é que você faça uma análise da média de tentativas da turma para acerto de uma questão no painel de gestão. Então vamos supor que você entre no seu painel de gestão e um determinado exercício tem uma média de tentativa para que os estudantes consigam acertar muito alta. De repente, isso está mostrando que os estudantes tiveram um pouquinho de dificuldade naquele exercício. E aí vai ser interessante que a gente retome esse exercício e converse com eles, porque pode ser que algum conceito não tenha ficado tão claro. E aqui uma próxima dica que eu trago para vocês é em relação à formação docente. Lembrando vocês que toda a unidade do estudante tem uma formação docente associada a ela. Então que é muito importante que vocês consigam fazer esse momento. Ali na formação docente a gente traz algumas estratégias de orientações pedagógicas e também algumas para verificação da aprendizagem do estudante na unidade. Para além disso, você tem acesso à unidade do estudante, para que você consiga saber o que vai ter ali e quais são os possíveis desafios que os estudantes possam ter. Isso mesmo. E caso tenha ficado qualquer dúvida, professor, a gente sempre coloca aqui o QR Code e o link que leva vocês até o nosso documento orientativo. Nele você consegue encontrar as perguntas frequentes, que pode ter de acordo ali com o que aparece de repente na plataforma ou no ambiente de programação, que você pode ter dúvida. Então, clique nesse link e acesse a versão mais atualizada aí desse documento. E por último, terminamos aqui agora o nosso planejamento e trouxemos o QR Code para avaliação. Então, ou acesse pelo link ou acesse pelo QR Code, mas não deixe de dar o seu feedback, porque ele é muito importante para que a gente melhore a cada semana aqui nos planejamentos. Bom, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui e muito obrigada também à Isa por ter participado com a gente hoje. Até mais, professores. Tchau, tchau.